investem ficasse aqui mesmo, no Brasil. Vamos fazer esse exercício de imaginação e ver o que poderia acontecer com a nossa economia. Imagina só a cena. Um cenário bem radical. De repente, todos os investidores brasileiros decidem aplicar 100% do capital aqui dentro. Nada mais de mandar dinheiro para fora. É isso mesmo, 100%. Todo aquele fluxo de investimento que normalmente vai para mercados internacionais, agora ficaria em casa. É uma virada de chave, né? Uma mudança e tanto. E aí, a primeira coisa que todo mundo pensa é: e o dólar? O que aconteceria com ele? Se menos gente está comprando o dólar, o preço dele ia despencar, certo? Bom, parece lógico, mas a história é um pouquinho mais complicada. Ok, então vamos entender isso direito. Para a gente sacar o real impacto, primeiro a gente precisa dar uma relembrada bem rápida em como o preço do dólar funciona. No fim das contas, é a boa e velha lei da oferta e da demanda. Pensa no dólar como qualquer outra coisa que a gente compra. Se tem muita gente querendo e pouco disponível, o preço sobe. Agora, se o interesse cai, o preço tende a cair junto. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Olha só, quando brasileiros investem lá fora, o que eles precisam fazer? Comprar dólares. Isso, claro, aumenta a procura, a demanda e joga o preço para cima. Agora, no nosso exercício de imaginação, aconteceria justamente o contrário. A demanda por dólar para investir ia diminuir bastante. Então, aquela nossa primeira ideia faz sentido, né? Menos brasileiros comprando dólar significaria menos demanda. E isso, em teoria, poderia sim dar uma aliviada na pressão e até fazer o preço cair. Mas sempre tem um mas, né? Será que a equação é tão simples assim? Pois é aqui que o jogo começa a ficar mais complexo e, sinceramente, mais interessante. A cotação do dólar não depende só do que o investidor brasileiro faz. Tem um monte de outras forças, bem maiores, atuando ao mesmo tempo. A gente está falando de comércio internacional, tudo que o Brasil vende para fora e compra de fora. A gente está falando também de investimentos que vêm de outros países para cá. E claro, tem as decisões do Banco Central sobre a nossa moeda. São muitos fatores na mesa. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a situação. A decisão dos investidores brasileiros seria só uma pecinha num quebra-cabeça gigantesco. Por isso que pensar numa queda forte e duradoura do dólar só por causa disso é bem improvável. Então, vamos deixar um pouco o dólar de lado. Porque talvez essa nem seja a pergunta mais importante, sabe? O impacto de verdade, o que realmente faria diferença com esse movimento todo, seria sentido em outro lugar, na nossa economia real, do dia a dia. Pensa comigo nesse efeito dominó. Primeiro, muito mais dinheiro circulando aqui dentro, certo? Com isso, as empresas brasileiras teriam um acesso bem mais fácil a capital para financiar seus projetos. Isso, por sua vez, impulsiona o que a gente chama de investimento produtivo, o que no final da linha significa mais crescimento para a economia e, o mais importante, mais empregos. E olha que curioso, o efeito no câmbio acabaria vindo, mas por outro caminho, de forma indireta. Uma economia mais forte, mais produtiva, começa a atrair mais atenção lá de fora, atrai capital estrangeiro. E isso sim, no longo prazo, poderia fortalecer a nossa moeda. Não seria algo de um dia para o outro, mas uma consequência de ter uma base económica mais firme. Bom, e tudo isso nos traz para uma conclusão bem interessante. A gente começou falando do dólar, mas essa conversa acabou levando a gente para um ponto muito mais fundo, muito mais importante. O ponto principal, então, não é se o dólar ia cair ou não. Isso pode até ser uma distração. A questão de verdade é outra. É sobre o desenvolvimento do nosso próprio país. E é com essa reflexão que a gente encerra. Talvez a pergunta mais poderosa não seja sobre o dólar, e sim sobre o potencial que a gente tem de transformar a nossa própria economia. O que seria possível se esse capital todo ficasse aqui, financiando o nosso crescimento? Fica aí a pergunta para a gente pensar.